Uma boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a transmissão do devocional. Todas as noites, todos os dias, todas as noites temos um encontro marcado aqui para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus. Eu sou o pastor Wagner de Barros. Possivelmente você está ou na minha página do Facebook, ou na página da igreja, que em sincronia com a nossa transmissão, ao vivo também, nós estamos transmitindo ali. Todas as nossas mensagens depois vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente. Hoje é dia 16 de junho do ano de 2020, ainda estamos no momento de isolamento por conta da pandemia, o Covid-19, o coronavírus, mas temos visto Deus maravilhosamente cuidando de nós e operando maravilhas por nós, Principalmente através da sua palavra, do Espírito Santo de Deus, que habita na vida do crente, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nos desampara. Ele prometeu e ele cumpre. Ele disse, ainda com os seus 2 pés neste mundo, ele disse: não vos deixarei órfãos. Ele também falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, no nosso devocional, nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 8. E antes de fazermos a leitura do texto bíblico, eu gostaria de pedir que você, assim, de uma maneira muito preciosa, estivesse compartilhando a nossa transmissão, para que o alcance da palavra de Deus possa estar, assim, se multiplicando e alcançando os corações e os propósitos que Deus tem nos dado, que são a edificação dos salvos e também a salvação de almas perdidas. Portanto, nós vamos orar e ver o que é que o Senhor Deus tem para nós hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20. Obrigado você que está passando aqui, deixando o seu boa noite, a sua palavra de incentivo, de agradecimento. Nós é que agradecemos por poder servir ao Senhor e por você nos dar a honra da sua presença aí. Seja você sozinho na sua casa. Eu sei de muitas pessoas que assistem a nossa transmissão e eles estão sozinhos na sua casa, Como é maravilhoso ter a companhia destas pessoas. E alguns que estão, com o seu cônjuge, os filhos, acompanhando também a transmissão. Independente da situação, a grande verdade é que a partir de agora, a presença mais importante é a presença de Deus aqui nesta transmissão. E que Ele, o nosso Deus, seja louvado, exaltado e glorificado, e que a palavra dele, que não volta vazia, ela possa realmente alcançar cada coração e cada necessidade. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por mais essa noite, a oportunidade de transmitirmos a sua palavra. Usa-me, ó Pai, que eu possa ser um instrumento teu nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O texto bíblico hoje, conforme já foi dito, nós vamos estar vendo Mateus capítulo 8, versículo 20. Se você tem uma Bíblia aí, abra então neste texto para que você possa até marcar e tirar lições, anotar as lições do devocional nessa noite. A palavra de Deus nos diz: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Hoje o nosso devocional tem como tema a hora de dormir. A hora de dormir. Aonde você coloca a sua cabeça para descansar? Aonde é? Esses dias conversando com uma pessoa, na verdade, o namorado da minha filha estava aqui, nós estávamos jantando juntos, a família, ele junto, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Eu perguntei para ele: Diego, aonde foi que você dormiu, o lugar mais inapropriado que você já conseguiu dormir? E nós estávamos conversando um pouco sobre isso, não é verdade? Sobre o dormir, o descansar. Eu me lembro certa vez de uma pescaria em que eu fui, e marinheiro de primeira viagem, não tinha e não tenho até hoje nenhuma experiência em pescar, mas fui lá acompanhando a turma da nossa igreja na época, da igreja de Sertãozinho. Quando nós chegamos lá, passamos o final da tarde ali, os irmãos pescando, eu mais andando para lá, para cá, e na hora de dormir eu vi que cada um foi para um canto.
Um entrou dentro do carro, o outro montou a sua rede, o outro montou a sua barraca. Para encurtar a história, eu não tinha um lugar para dormir. Você acredita nisso? Eu precisei, assim, quase que passar a noite toda acordado ou assentado, né, que nem diz a expressão popular, de cócoras, para poder descansar. Foi uma das noites mais terríveis da minha vida. Apesar da boa comunhão dos irmãos, mas não consegui descansar nada. Eu estou falando um pouco sobre isso, né? Perguntando a você aonde você coloca a sua cabeça para descansar. E essa experiência aqui, desse episódio, desse passeio com o sertãozinho, eu estou contando essa expressão para entrar no texto bíblico. Porque o Senhor Jesus Cristo aqui, depois de receber uma declaração de um escriba, que chegou para ele e disse: Senhor, aonde quer que o Senhor for, eu te seguirei. E o Senhor Jesus, ele dá uma das respostas mais surpreendentes, assim, do seu ministério terreno. Na verdade, o Senhor Jesus sempre tinha respostas precisas, perfeitas, né? Mas aqui é uma resposta um tanto quanto diferenciada. Porque ele diz exatamente assim no versículo 20: as raposas, então, têm suas cavernas, seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não tem onde reclinar. Meu amado, meu irmão em Cristo, hoje à noite, então, nós vamos falar um pouco sobre o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer aqui. Na verdade, existem alguns ensinamentos muito importantes, mas acima de tudo nós vemos que o Senhor Jesus Cristo estava mostrando algo, ou ser alguém de ministério diferenciado ou diferente de tudo aquilo que o mundo já tinha visto antes e ainda haveria de ver. Jesus, o ministério do Senhor Jesus, ele é único, porque ele é perfeito e ele é extremamente dentro do alicerce da servidão, da humildade. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E aqui, depois dele falar sobre as raposas e sobre as aves, ele chega e fala: eu não tenho nem mesmo aonde reclinar a minha cabeça. Ele estava querendo dizer que a vida dele era uma vida de total entrega ao Senhor Deus, ao Pai Celestial, né? De completa fé e dependência do plano do Pai para ele. Plano aqui de redenção, de salvação da humanidade. Diante disso, entendendo que Jesus teve uma vida extremamente modesta, o que é que nós podemos compreender sobre a expressão: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça? Veremos nessa noite 3 motivos por que Jesus falou isso, e depois nós vamos encerrar. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo falou isso para que o homem pudesse ter ou criar convicção. O versículo 20, que foi o único versículo que a gente leu, diz: e disse-lhe Jesus. E ele disse isso para quem? O versículo 19 responde, porque ele fala: e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde tu fores, eu te seguirei. Então quem disse isso para o Senhor Jesus: aonde tu fores, eu irei, foi um escriba. Recentemente nós ensinamos sobre, os escribas e os fariseus aqui no nosso devocional. Apenas relembrando, ativando a nossa memória. Um escriba, ele era um intérprete da lei. Ele não apenas interpretava, mas ele também, conforme o próprio nome diz, ele escrevia. Hoje todas as pessoas têm estudo, têm leitura e têm, consequentemente, sabem escrever, mas essa não é uma realidade do mundo antigo, Poucas pessoas tinham o privilégio de poder ter um curso superior, de ser melhor preparado mesmo no estudo secular. Os escribas, eles eram estudantes da lei. E esse escriba chega para o Senhor Jesus Cristo, ele fala: eu te seguirei aonde tu fores. E o Senhor Jesus, conhecendo realmente o coração daquele homem e suas convicções por conta do seu cargo, do seu posto, ele dá essa resposta. Ele dá para quê? Para julgar o homem? Não. Ele dá para menosprezar o escriba? Não.
conhecendo aquele homem e suas convicções, ele fala aquilo para que o escriba realmente tenha convicção sobre o que é que ele estava falando. O que é que ele, escriba, estava falando. Que era algo muito sério. Ele disse: Senhor, qualquer lugar que tu fores, eu irei. Sabe, irmãos, a grande verdade é que o mundo religioso, o mundo cristão, o mundo das igrejas, ele está saturado de pessoas que falam uma coisa e eles vivem outra. Já percebeu como isso é comum? Quantas e quantas vezes, até nós mesmos, às vezes a gente fala uma coisa em oração, né? A gente acaba um culto, nós criamos assim, ou fazemos decisões diante de Deus, diante, né, do altar do Senhor, mas parece que aquilo muitas vezes fica só da boca para fora. E Deus não quer isso. Deus quer realmente pessoas que tomem decisões dentro de, não emoção, mas dentro de convicção. Os escribas, geralmente, eles tinham, por conta do seu cargo, eles tinham um posto muito elevado. Eles tinham, né, uma vida econômica de padrão diferenciado. E agora, quando o Senhor Jesus Cristo vem e diz para eles: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ele está falando: olha, o mestre que você está chamando aqui, o mestre que você quer seguir, esse tipo de vida que você está falando que vai abraçar, não é o tipo de vida que você tem agora. Você precisa ter convicção disso. É isso mesmo que você quer? Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo ele falou que não tinha onde reclinar a sua cabeça, para que o homem, seja aquele escriba, seja eu e você nessa noite, o homem que realmente decidisse segui-lo, tomasse essa decisão não em emoção, não em circunstâncias, mas em convicção de fé no Senhor Jesus. Se você decide seguir o Senhor Jesus, acima de tudo, você precisa ter convicção deste passo. Você não pode, desculpa a expressão, ser um Maria vai com as outras. Ah, minha irmã está seguindo, eu vou. Ah, o meu marido vai na igreja, eu também vou. Ah, o meu filho está indo, vou acompanhar. Não. Você precisa seguir Cristo com convicção, porque você o ama, porque você entendeu a sua obra, porque você realmente é um servo dele, porque você foi resgatado pelo sangue dele, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, Jesus falou isso para que o homem pudesse ter convicção. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo falou aquilo para que o homem pudesse fazer uma comparação. O texto bíblico nos fala: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O próprio Senhor Jesus aqui, ele lança assim uma comparação na mente daquele escriba, porque ele fala: você sabia que as raposas têm aonde dormir? Vocês sabiam que as aves agora, né, ele fala até de uma maneira um pouco mais generalizada, na ilustração que ele está trazendo, na figura que ele está trazendo, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde repousar, eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. Em segundo lugar, Jesus está falando isso para que o homem pudesse fazer uma comparação sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, a sua humildade, o seu trabalho, o seu foco, o seu propósito com todos os outros homens, com todas as outras coisas. Meu amado irmão, compare. É interessante que, se você comparar o Senhor Jesus com qualquer homem, qualquer liderança que já passou nesse mundo, Jesus sempre vai ganhar. Faça o teste. Eu entrei em alguns sites sobre lideranças mundiais que impactaram o mundo. Mas na primeira pesquisa que eu fiz, eu já desanimei. Porque todos perderam. Mas perde muito longe para Jesus. Por exemplo, tem um site que falou sobre os 5 maiores líderes mundiais. Quer que eu cito eles para você? Primeiro que apareceu lá, se eu não me engano, foi Bill Gates. Deus do céu. Segundo, Walt Disney. Terceiro, Steve Jobs. Quarto, Martin Luther King. Melhorou, né? Mas melhorou muito dos 3 primeiros.
para esse. Não que os outros não fizeram coisas importantes, infelizmente o Walt Disney não foi uma boa influência para o mundo por conta do caminho que ele seguiu, mas é uma mensagem à parte. E o outro, Nelson Mandela. Alguns desses realmente importantes, mas eles perdem longe de ir para Jesus. Por favor, homem, você que está me ouvindo, compare Jesus com os outros. Compare o Senhor Jesus e você vai ver como ele é diferente. Ele nunca pecou, a sua obra foi perfeita e realmente, não somente perfeita, mas ela é obra eficaz, porque realmente ele realiza a obra que o homem mais precisa, que é salvá-lo da perdição e da condenação eterna. Compare. O Senhor Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça para que o homem tivesse convicção. Segundo, para que o homem realmente fizesse uma comparação. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus disse isso para que o homem pudesse vir para uma composição com ele. A palavra composição significa fazer junto, né? Ou ajuntar. É uma expressão até bonita porque entra na área musical. Mas quando você compõe, né, compor significa agregar, trazer junto. Quando o Senhor Jesus escuta daquele homem, Senhor, eu te seguirei aonde tu fores, e Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ele não está falando isso para desprezar o escriba, mas ele está falando, venha, vai ser difícil, o ministério de seguir os meus passos, a exemplo daquilo que eu preguei e ensinei ontem no nosso devocional, não é fácil, tem que haver abnegação, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Mas Jesus estava falando, venha, venha. E é importante, como é importante pessoas seguirem Cristo, porque isso agrega ao ministério, acima de tudo, não somente de Cristo, mas do Senhor Deus. Quanto mais pessoas seguirem Cristo, melhor para a obra de Deus, melhor para o evangelho do Senhor Deus, melhor para impactar o mundo. A Bíblia diz, né, que os crentes são sal da terra e luz do mundo. Eu pergunto, você faz parte desta composição? Realmente você mesmo entendendo que Cristo, ele segui-lo, há uma cruz a ser carregada, há dificuldades a serem enfrentadas, você realmente faz parte desta composição ou você está um tanto quanto indeciso? Meu amado, a Bíblia nos fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse, né, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ele está querendo trazer homens para a sua obra. Tanto isso é verdade que no versículo 19 existe um homem que disse, eu o seguirei, e no 21, um outro discípulo vem e diz, deixa eu primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus fala, deixe que os mortos sepultem os mortos. Quer dizer, acima de tudo, esses 5 versículos, eles estão falando sobre Jesus querendo trazer pessoas para compor a grande obra evangelística que iria impactar este mundo e que ainda precisa impactar. Hoje à noite o nosso devocional falou sobre o quê? Falou sobre a hora de dormir. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E eu trouxe um amigo hoje no devocional, estou terminando com uma ilustração. Hoje, na hora que você reclinar a sua cabeça no travesseiro, lembre de Jesus. Lembre de Jesus porque ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. E nós estamos tendo tanto conforto, né? Um travesseiro macio, uma casa muitas vezes com ar-condicionado, ventilador de teto, conforto, carros muito bons, estamos andando, redes nas nossas garagens, entretenimento, passeio aqui e ali. Hoje à noite, eu peço a você, quando eu e você formos colocar a cabeça no travesseiro, lembre aquilo que Jesus falou. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça.
Tudo isso ele disse para que o homem pudesse ter convicção, trazer comparação e vir para a composição. Deus abençoe a sua vida. Deus permitindo, amanhã estaremos de volta aqui no nosso devocional. E agora com o meu travesseiro, mas principalmente com Jesus no coração, eu termino o nosso devocional dizendo: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado.